Bem, eu hoje queria abordar um problema e uma falácia gigante que eu vejo na igreja moderna, que é muitas vezes membros da igreja, sejam leigos, sejam mesmo parte do clero, associam a vida cristã ao sendo uma vida passiva, uma vida tímida, uma vida com, com medo. Por isso é que eu disse no título deste vídeo que ser cristão não é ser simpático. Uma das afirmações mais repetidas na Bíblia é: não temas, pois eu estou contigo. Portanto, é completamente bíblico. Como é que eu vou dizer isto? É completamente bíblico não viver uma vida passiva, não viver uma vida de medo, não viver uma vida que tenta agradar os outros. É completamente bíblico ter coragem e falar a verdade e, pronto, como eu disse, não querer agradar as pessoas do mundo. Porque o mundo tenta-nos vender uma imagem. Não sei se já notaram, se já notaste isto ou não, mas o mundo tenta-nos vender uma imagem de Jesus. O mundo pegou na história de Jesus, nos seus ensinamentos, e pegou em certas partes dos seus ensinamentos, tomou fora de contexto e vendeu-nos de volta. Portanto, pegou na mensagem de Jesus, viu que isso era uma mensagem poderosa que mudava vidas e que lutava contra os males deste mundo, pegou nisso, tomou várias coisas fora de contexto e vendeu-nos de volta. E agora temos uma imagem errada de Jesus, que era um homem, pronto, era um homem tímido, era um homem passivo, que aceitava tudo e que deixava tudo passar, quando não. Isso é completamente mentira e é completamente contra os relatos bíblicos. Porque Jesus era amoroso, sim, era um homem cheio de amor, era e é, claro, está no céu, sentado à direita do Pai. Jesus é um homem amoroso, mas ele também enfrentou o pecado, ele enfrentou a hipocrisia. Ele andou com um chicote no templo a expulsar os vendedores e os ladrões. Ele julgou e condenou os fariseus e os escribas e chamou-os de hipócritas. Portanto, dizer que Jesus é um homem que completamente aceitava tudo e deixava tudo passar e não ficava firme em nada é completamente contra a Bíblia, contra os ensinamentos e, e é contraditório, completamente contraditório, e é uma mentira que o mundo aproveitou-se da mensagem que mudou vidas, mudou muitas pessoas e que luta contra as coisas do mundo e tentou-nos vender de volta. Porque, ok, é cristianismo, é cristianismo, é isto que deve seguir. Quando não é uma é uma psyop, é um psychological operation. Portanto, o mundo também tenta-nos dizer e convencer que o ato de amar, o amor, não estou a falar especificamente de amor cristão, mas pronto, o ato de amar, o mundo tenta-nos dizer que temos de agradar também, que para amar temos de agradar as pessoas. Quando não, isso é uma mentira, porque o amor verdadeiro é baseado na verdade que é revelada na sua forma mais plena em Jesus. Portanto, o amor verdadeiro vem de Jesus, e Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Portanto, um amor que é baseado numa pessoa tentar agradar a outra e ficar tímida de dizer a verdade e dizer o que pensa, de medo do que é que a outra pessoa vai dizer, isso não é amor verdadeiro. Isso é uma relação baseada em medo, baseada em insegurança. Porque o amor verdadeiro provém sempre da verdade e tem sempre como fundação a pessoa dizer sempre o que acha e o que pensa. E muitas vezes isso vai ofender e vai desagradar várias pessoas. Mas
Jesus nunca nos ensinou que devemos agradar e aceitar várias pessoas. Não, ele disse-nos que ele iria dividir muitas famílias. Jesus disse-nos que a sua vinda iria dividir muitas famílias. Por causa de si, famílias iam ficar divididas. E, não estou a dizer, e tenho certeza que ele não disse isso como se fosse uma coisa boa, mas é porque não se pode agradar toda a gente. Não se pode agradar toda a gente. E muitas vezes queremos ser simpáticos para agradar os outros, não é por ser simpáticos por ser simpáticos. Não, muitas vezes nós queremos ser simpáticos para agradar os outros. E isso acontece porque muitas vezes, mesmo nós cristãos, nós temos medo do conflito. Nós temos medo do que é que as pessoas pensam. Nós temos medo de proclamar a nossa fé e que pessoas possam julgar isso ou possam dizer isto e aquilo. Quando não, os santos foram literalmente perseguidos. Os santos, Jesus disse aos apóstolos que eles iam ser perseguidos, que eles iam morrer, que o mundo ia os perseguir até aos fins dos continentes. Mas não faz mal, porque se o mundo persegue-nos por causa da nossa fé, perseguiu primeiro Jesus. E como eu já disse, muitas vezes na Bíblia é dito: não temas, pois eu estou contigo. Portanto, não faz mal o que é que nos acontece neste mundo, porque nós vamos ter as nossas recompensas eternas no céu. E se nós proclamarmos a nossa fé todos os dias e tentarmos com amor e respeito, mas também firmeza, proclamar a nossa fé, vamos ganhar o nosso espaço ao lado de Jesus. Porque no livro do Apocalipse, uma das primeiras grupos de pessoas que Jesus disse que não iam habitar o reino de Deus eram os cobardes. Os cobardes que tinham medo de falar sobre o seu Deus, que tinham medo de proclamar, medo de falar a verdade que eles sabiam que era a verdade, mas tinham medo das opiniões dos outros, de serem perseguidos, de serem mandados abaixo, medo de desagradar os outros. Esses são logo os primeiros que não vão habitar no reino de Deus. Portanto, nós como cristãos somos chamados para não agradar os outros, mas ser a luz para os outros. E muitas pessoas não querem aceitar a luz. Muitas pessoas não querem aceitar a luz, ou a quantidade de ateus, ou a quantidade de muçulmanos, ou a quantidade de pessoas que são contra a religião. Esta mensagem de cristianismo firme, sem medo, é muito mais é hiper relevante nos dias de hoje, porque nós vivemos num mundo que é completamente contra a religião, que tenta mudar a religião, que tenta vilanizar a religião. É completamente... Nós precisamos de ser firmes na nossa fé e não ter medo do que realmente acreditamos. Porque os santos, como eu já disse, os santos foram perseguidos, não porque eles eram simpáticos, mas é porque eles viviam a verdade nos seus corações. E depois perseguiram-nos por causa disso. Porque ser simpático nunca vai mudar a vida de alguém. Claro que em certos pontos faz parte da vida cristã ter compaixão pelos outros e ser carinhoso, especialmente com os pobres, com os fracos, com os que realmente precisam da palavra. Mas tem de ser baseado na verdade, baseado em Jesus, porque é aí de onde vem o amor verdadeiro cristão. É de Jesus que vem o amor verdadeiro. Porque nós não podemos ter dois mestres, nós não podemos agradar dois mestres, nós não podemos agradar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Nós temos de escolher um. E muitas vezes quando nós escolhemos Deus, o mundo tenta nos perseguir. Mas eu falo por mim, como cristão, eu prefiro muito mais ser odiado pelo mundo do que ser visto com desprezo aos olhos de Deus. Portanto, só para concluir, não se pode servir dois mestres ao mesmo tempo. Não se pode querer agradar os outros e querer seguir a Deus ao mesmo tempo, porque Jesus ofendeu. Claro que Jesus ofendeu. Então crucificaram-no. Jesus, se fosse um homem
tímido, com medo de falar o que é que ele realmente pensa. Achas que alguém queria saber do crucificar? Não, Jesus foi crucificado porque ele falava a verdade, porque ele era firme nas suas crenças, firme na verdade. E é assim que nós temos de ser: tomar a nossa cruz e segui-lo, renunciar-nos a nós mesmos, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar aos prazeres e segui-lo com todas as nossas forças. Infelizmente, ou felizmente, não vai ser uma vida fácil, mas vai ser uma vida com sentido e com propósito. Portanto, vamos acabar aqui com uma oração, como sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do céu, eu vos dou graças por me ter feito chegar a este momento. Dou-vos graças por este vídeo e por me ter guiado não só durante a minha vida, mas também na produção deste vídeo. Peço que abençoe este vídeo, peço que abençoe todas as pessoas que estão a ver este vídeo para que possam realmente como é que se diz? Esqueci da palavra. Deus sabe o que eu quero dizer. Que possam realmente absorver este conhecimento e se tornarem-se mais firmes na sua fé e não terem medo de proclamar a verdade que foi revelada na sua forma mais plena no seu único Filho, que morreu por nós no Calvário. E peço, Senhor, que guie a nossa Igreja Santa e Católica e que nunca nos deixe cair totalmente nesta tentação de tentarmos agradar o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembra-te sempre que Deus providenciará.